Olá pessoas, bem-vindos de volta a essa série de vídeos onde estamos desenvolvendo uma Game Engine do zero. Nesse episódio eu vou falar sobre shaders e antes da gente entrar no conteúdo, como já é de praxe, eu tenho alguns avisos bem rápidos. O primeiro é lembrar ou apresentar para quem ainda não conhece que nesse canal eu também publico um podcast que eu faço com outros desenvolvedores de jogos. É um podcast sobre a indústria de jogos e sobre carreira na indústria de jogos. E eu tenho certeza que quem acompanha essa série de vídeos certamente vai gostar desse conteúdo. Também quero lembrar que a gente tem o apoia.c/GameDevlog. Então eu convido você a entrar lá e apoiar o desenvolvimento dessa série. E por que não também compartilhar não só essa série quanto o podcast e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível, por ser um conteúdo útil. E se você acha também que é um conteúdo útil, por favor, compartilhe. Ok? E para eu falar sobre shaders, eu preciso falar, ainda que superficialmente, sobre como funciona o pipeline gráfico programável. Eu vou fazer uma explicação bem superficial, somente para dar contexto para as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez ou que não entendem como funciona ou não sabem que existem várias etapas que os dados passam até eles serem plotados na tela, se é que eu posso dizer assim. Mas eu recomendo bastante que assistam outro vídeo que eu já fiz aqui nesse canal. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo e vou deixar também aqui no card, que é um vídeo onde eu falo com bem mais detalhes sobre todo o pipeline gráfico, eu explico cada etapa, mas para esse vídeo eu vou fazer dessa forma mais superficial. Então, no vídeo anterior, que a gente plotou aquele quad na tela, a gente começou especificando um array de floats, que eram os nossos vértices. E isso é a entrada para todo o pipeline, que são simplesmente dados. Nesses dados pode ter posição de vértice, pode ter cor, pode ter normal, pode ter N coisas, mas são basicamente dados. A gente envia esses dados para o nosso Vertex Shader. E esse Vertex Shader vai ser executado uma vez para cada vértice. Então, se você tem 1 milhão de vértices sendo submetidos para a GPU, quando você for renderizar, você vai executar o seu Vertex Shader 1 milhão de vezes. O que o Vertex Shader produz são primitivas. E essas primitivas são o que navegam o pipeline até a próxima etapa. Então, se aqui a gente tinha um monte de vértices, aqui a gente já tem primitivas, por exemplo, triângulos. E de novo, de maneira superficial, eu posso dizer que a próxima etapa do pipeline é o rasterizador. E o que esse cara faz é tentar encontrar dentro da primitiva quais são os fragmentos que compõem ela. E o que o rasterizador produz para a gente, produz para o pipeline que vai para a próxima etapa, é o que a gente chama de fragmentos. Eu gosto da definição que diz que fragmentos são candidatos a pixels, porque na verdade eles podem nem se tornar pixels, ou eles podem ser descartados pela próxima etapa, que é o Fragment Shader. E nesse shader a gente pode pegar cada um desses fragmentos e afetar eles, descartar de maneira que eles nunca vão chegar a ser parte do produto final desse pipeline. E é onde a gente faz as coisas de iluminação, efeitos de full screen, que seja. O resultado dessa etapa, o que é produzido por essa etapa, são pixels. E de maneira grosseira, mas não muito longe da realidade, no final das contas eles são simplesmente um array 2D de cores. E é isso aqui que no final das contas é plotado no seu monitor. Essa, de novo, de forma grosseira, é o pipeline programável. Eu pulei muitas etapas, eu pulei até
etapas programáveis, a gente tem outros tipos de shader, a gente tem Compute Shader, Tessellation, Geometry Shader, mas aqui eu foquei especificamente no Fragment Shader e no Vertex Shader, que é o que a gente vai estar programando hoje e é o que eu vou mostrar agora. Então o que a gente precisa fazer do lado do OpenGL para que a gente consiga compilar o shader e usar ele para renderizar é bastante simples. Eu vou começar abrindo o nosso Small Launcher, que é onde a gente está fazendo toda a nossa... Tudo que a gente está fazendo com o OpenGL até o momento está aqui dentro. No futuro eu vou tirar isso daqui, eu vou isolar isso, mas como a ideia agora é a gente entender como funciona a princípio a API do OpenGL, eu não vou me preocupar muito com isso, eu vou escrever o código direto aqui. Depois que a gente cria o nosso index buffer e a gente popula o nosso index buffer, conforme eu mostrei no último vídeo, eu vou carregar o shader e utilizar esse shader. Load shader. A princípio, a gente vai ter um tipo de dado chamado shader, e eu vou criar uma variável desse tipo. E eu também vou criar uma função chamada loadShader. Essa função vai receber o código-fonte do Vertex Shader e o código-fonte do Fragment Shader. Então eu vou passar aqui Vertex Source e Fragment Source. Okay? Assumindo que esse cara funcione e que ele retorne para a gente um shader válido, a gente chama gl useProgram e passa o shader. Se essas duas linhas funcionarem, nesse loop onde ele renderiza, ele vai renderizar utilizando o shader que está em uso, que é esse que a gente acabou de carregar. Como é que a gente carrega esse shader? Vamos implementar essa linha aqui. Ok, eu vou especificar essas coisas todas fora do namespace do launcher. Afinal de contas, a gente não quer que o launcher conheça qual a API gráfica que a gente está usando. E isso vai ser parte da engine. Então, a princípio, eu vou deixar aqui dentro de small e não dentro de small launcher. Ok? A gente especificou que teria um tipo de dado chamado shader. E eu vou fazer isso criando um typedef de gl unsigned int, dizendo que ele agora se chama shader. Então, basicamente, a nossa função vai retornar um unsigned int, ok? Então, ele retorna um shader, que é um unsigned int, conforme eu fiz aqui no typedef. E ele recebe um const char pointer vertex source e const char pointer fragment source. Ou frag source. Frag source, ok? O que a gente tem que fazer a princípio? Compilar o Vertex Shader, compilar o Fragment Shader, criar um Shader Program, atachar os dois shaders nesse programa e linkar o programa. Se nada disso gerar um erro para a gente tem certeza que tem um shader válido, ok? Caso contrário, a gente vai retornar 0 nessa função. Então, vamos lá. A gente cria um Vertex Shader com gl create shader e eu preciso dizer qual é o tipo do shader. E a gente faz isso dizendo que ele é um gl vertex shader. Essa função retorna um gl oint, que eu vou chamar de vertex shader. E o que eu preciso fazer agora é dizer, olha, eu tenho um vertex shader, esse é o código-fonte do meu vertex shader. E eu faço isso com gl shader source, passando primeiro o shader que a gente acabou de criar, que é o vShader. Depois ele quer saber quantas strings a gente vai usar para especificar o código-fonte do shader, que é uma string. Depois ele me pede um array de arrays, ou um ponteiro para strings, onde eu posso ter múltiplas strings para compor o nosso código-fonte. E a gente sabe que o nosso código-fonte está nessa variável vertex source,
que é a que a gente recebeu aqui. Como é um ponteiro para ponteiro, eu vou passar o endereço de vertex source. E depois ele espera um array de inteiros que especificam o tamanho de cada string que eu passei. Eu também posso passar 0 para dizer que as strings são terminadas em 0. Então ele não vai referenciar esse array e ele vai esperar achar um 0 no final de cada string. Okay? É assim que GL Shader Source funciona. Então, uma vez que a gente tem especificado o código-fonte para o nosso shader, a gente pode pedir para o OpenGL compilar esse shader com gl compile shader e eu passo ver shader para ele. E a gente checa se a compilação deu certo chamando gl get shader iv. iv significa integer value, então o que essa função deixa a gente fazer é pedir o valor de algumas flags. Nesse caso é uma flag inteira e essas flags são identificadas por constante. E nesse caso eu vou pedir para ele me dar checar o vshader, checar flag compile status. Aliás, gl compile status. E eu vou pedir para ele colocar o status numa variável que eu vou chamar de status. glint status, ok? Então, com esse status, a gente pode checar se ele é 0. Se ele for 0, quer dizer que a gente teve algum problema na compilação. E eu tenho como pedir para o OpenGL me dar uma descrição textual do problema através dessa chamada gl getShaderInfoLog, que recebe o nosso vertex shader, o ID do shader, qual o tamanho do buffer a gente está dando para ele conseguir escrever o texto dentro desse buffer. Eu vou criar uma variável chamada glint error log size, que eu vou dar 1024 bytes de tamanho para esse cara, e eu vou passar esse cara aqui, error log size. Depois ele espera uma variável onde ele pode escrever para a gente qual é o tamanho do log que de fato ele escreveu no nosso buffer. Gl size e error len, que eu vou inicializar com 0. E como essa é uma variável que o OpenGL vai escrever nela, eu preciso dar o endereço dela com error bufferlen, acho que é um nome melhor. Error bufferlen. E depois ele espera, de fato, o buffer onde ele vai escrever o texto. E eu vou dizer que é error buffer. E vamos criar o error buffer aqui. Char error buffer com error log size bytes de tamanho, ok? Então isso aqui vai retornar para a gente o erro, seja lá qual for, que estiver associado à compilação do nosso vertex shader. A gente imprime esse erro com o nosso loginfo, que é uma macro que eu já tenho usado nesse projeto. E eu vou dizer compiling vertex shader. Vou botar esse cara em maiúsculo. Vertex shader %s e a gente passa aqui error buffer. E aqui tem uma coisa interessante. Se eu tive um problema compilando esse shader, eu já aloquei um shader aqui com o OpenGL com gl create shader. Antes de retornar, eu vou deletar esse cara com gl delete shader passando vertex shader. Porque senão a gente vaza um objeto do OpenGL. Ok, isso é tudo que a gente precisa para poder compilar o vertex shader. E não é surpresa que basicamente a mesma coisa a gente vai usar para o nosso fragment shader. Esse cara é um f-shader. Em vez de se chamar vertex shader, ele vai se chamar fragment shader. Em vez de ser o vertex source, ele vai ser o frag source.
Ele não é o V-Shader, é o F-Shader. Mesma coisa, Shader Status. Esse cara vai se chamar Fragment. Esse cara vai ser F. Eu acho que a gente tem tudo para compilar o Fragment Shader. Aliás, a gente tem que, nesse caso, destruir os dois shaders, tanto o Vertex quanto o Fragment. Porque se um falhar, não faz sentido ter o outro. E nos dois casos eu quero retornar 0 para indicar que ele falhou. Isso é tudo que a gente precisa fazer para compilar os dois shaders. O que a gente tem que fazer agora é criar um shader program e atachar esses dois shaders nesse programa. A gente faz isso com glwint program, gl create program, e aí eu vou começar a atachar os shaders nesse programa com gl attach shader. Eu passo program e passo vertex shader, e a mesma coisa para o fragment shader. O próximo passo agora é linkar esse programa com gl link program, passando o program, e a partir daqui é bem parecido com o que a gente já fez com o Vertex e com o Fragment Shader. Deixa eu aumentar essa janela aqui para ficar fácil da gente copiar o que a gente já fez aqui. Em vez de ser get shader IV, é get program IV, para a gente pegar o status não da compilação, mas do link. E em vez de ser vshader é program. E se a gente tiver o status 0, significa que a gente teve um erro linkando esse shader. E a chamada é bem parecida com getShader infolog, mas é getProgram infolog. E eu vou usar exatamente as mesmas variáveis, exceto que eu vou dizer aqui linking shader. E agora que eu percebi, eu não botei uma quebra de linha em nenhum desses caras. Vou pôr agora uma quebra de linha e uma quebra de linha. Nesse caso, eu também vou deletar os shaders. E não só os shaders, mas eu vou também deletar o programa. Porque se a gente tem um programa que falhou em linkar, ele é um programa inútil. Então, program vai ser deletado. Se a gente chegou até aqui, quer dizer que o nosso programa ele foi linkado e ele está pronto para ser usado. Mas eu ainda vou deletar os shaders. Por que eu vou deletar os shaders? Porque uma vez que a gente tem um programa, não faz muito sentido a gente ter os objetos do shader individualmente. A não ser que a gente queira reaproveitar isso mais para frente, fazer alguma coisa mais rebuscada, mas não me parece o caso da gente fazer agora. O que isso faz, essas duas linhas fazem, é marcar esses shaders, aliás, fragment shader, delete shader. O que essa linha vai fazer é marcar esses dois shaders para serem deletados quando o programa for deletado, ok? Esses objetos continuam existindo no lado do OpenGL, mas quando o nosso shader, o nosso program for deletado e for destruído, esses caras também vão ser destruídos. E se a gente chegou até aqui, eu só preciso retornar program, que significa que ele está funcionando. Deixa eu dar uma revisada bem rápida, ver se eu não esqueci nada. O único ponto que ficou faltando é aqui no nosso load shader, que eu passei duas variáveis que não existem, certo? Que é o vertex source e o fragment source. É evidente que no futuro a gente vai querer carregar os nossos shaders de arquivos separados, e a gente não quer que o código fonte do nosso shader esteja embutido no código
da engine. Até porque cada jogo precisa poder fornecer seus próprios shaders. Mas para esse vídeo eu vou escrever o código-fonte do shader como uma constante, uma string constante aqui no código C++, porque, de novo, o objetivo é a gente aprender todo o necessário para ter o shader rodando. Então vamos lá, eu vou especificar o código-fonte do Vertex Shader, e eu vou fazer isso com várias strings, uma depois da outra, para me valer de uma funcionalidade que o compilador me fornece, que é se eu atribuir várias strings adjacentes a uma mesma variável, o compilador sabe que eu quero concatenar essas strings. A primeira instrução é version 330 core, que significa, eu estou dizendo para o compilador do shader, eu vou usar OpenGL 330, que foi a versão que a gente inicializou lá, core profile, então eu não vou usar nenhuma instrução que não faça parte de OpenGL Core Profile aqui. Depois, eu preciso especificar para o shader o que eu espero que seja passado para ele. Então, layout location 0 in vec3, a gente recebe só a posição do vértice a princípio, então vert pos, ponto e vírgula. O que eu estou dizendo aqui é, se a gente olhar layout, location, attributes, aqui. Se a gente olhar esse cara, eu estou dizendo que, isso é o que a gente fez no último vídeo, eu estou dizendo que eu habilitei o atributo 0 dos dados que eu estou passando, dos dados do meu vértice. E a gente só tem o atributo 0, que nesse caso é posição. Se eu estivesse passando mais alguma coisa junto com os vértices, por exemplo, cada vértice tem sua própria cor, eu teria mais um atributo. E o que eu estou dizendo aqui é, vertex position é o primeiro atributo dos dados associados ao meu vértice. Então, é a posição do vértice que está sendo passado para cada instância desse shader que vai ser executado, ok? Então, como o vertex shader executa antes do fragment shader, ele pode gerar alguma informação e ele passa alguma informação adiante para o fragment shader. O que a gente quer passar nesse caso, com out, ok? O que a gente recebe com in, o que a gente passa adiante para a próxima etapa do pipeline, a gente passa com out. O que a gente quer passar adiante é uma cor, que é um vec4, que eu vou chamar de vert color. Ponto e vírgula. E aí eu posso especificar a minha função main, que é o corpo do meu shader. Eu já vou aproveitar e abrir a chave aqui. Eu tenho que passar quebra de linha aqui, se eu não me engano. Existe uma variável reservada do OpenGL, que eu posso atribuir aqui, que é gl position, que se eu atribuir isso num vertex shader, eu estou dizendo qual é a posição desse vértice, ou seja, é evidente que a gente quer afetar posições do vértice ou computar alguma coisa no vertex shader baseado na posição do vértice. Imagina que eu quisesse deformar a posição do vértice um pouco baseado na posição que eu recebi, ou eu quisesse fazer alguma coisa completamente diferente só para uma das posições, enfim. A forma que eu afeto a posição final do vértice é atribuindo essa posição a gl position, que é essa variável reservada do OpenGL, e eu vou fazer isso com vec4, porque essa variável é um vetor 4, é um vetor de 4 floats. Eu vou passar o nosso vert pos com 1.0 no final. O que isso faz é construir um vec4 com o nosso vec3, e o último elemento desse vetor eu estou especificando que vai ser 1.0. Então, por exemplo, se a posição do nosso vértice for 101, esse vec4 vai ser 101 1.0. É isso que a gente está fazendo aqui. Vamos especificar o código-fonte do fragment source, do fragment shader, na variável fragment source.
Mesma coisa aqui, a gente vai especificar version 330 core. A gente também tem o output nesse caso e se espera que o fragment shader retorne uma cor, ok? Qual é a cor final desse fragmento? Não importa o que você fizer, você precisa ter uma cor final, que é o produto, é o resultado do seu fragment shader. E a gente especifica a saída do fragment shader também com out. Nesse caso vai ser um vec4, talvez vec4, que eu vou chamar de frag color. Eu tenho esquecido os nova linhas aqui, os caracteres de nova linha. Nova linha. Nova linha. Essa é a saída do nosso vertex shader, do nosso fragment shader, mas o nosso vertex shader emitiu alguma coisa como saída que era para ser a entrada do nosso fragment shader, certo? Que é esse cara aqui. Então a gente também recebe um in frag color, que é um vec4 frag. Não, vert color. Vert color, certo? Então esse cara é exatamente esse cara. O que sai do vertex shader entrou no fragment shader. E o que a gente quer fazer com essa informação? A gente quer especificar o nosso void main, abrir a chave. Eu vou simplesmente passar para frente a cor que a gente recebeu do fragment shader. Então a nossa frag color vai ser igual a vert color. Esse é o nosso shader. Na verdade não, na verdade eu esqueci um ponto e vírgula aqui. E eu esqueci de atribuir valor para esse vert color, porque se eu digo que ele é uma saída e eu nunca atribuo, talvez a gente fosse ter um erro de compilação aqui. Mas o que eu quero fazer nesse caso é dizer que vert color é igual, vou dar um verde aqui, vec4 0.0. A memória muscular já põe o F depois do 0.0. Red green 0.5 de verde, 0.0 de azul e 1.0 de alfa. E nova linha. Então agora eu acho que esse shader está certo. Porque aqui eu especifico a saída, aqui eu de fato atribuo essa saída e é o que a gente recebe aqui como entrada no nosso fragment shader. Vamos compilar. Eu vou chamar esse cara de const int. Será que funciona? Ok. Reclamou de não conseguir converter argumento 3GL int. Get program info log e o delete program. Ok. E essas strings, o problema é que eu terminei cada uma delas com ponto e vírgula e essa não é a sintaxe. Ok. O que a gente fez aqui é simplesmente toda a estrutura necessária para que a gente consiga carregar esses dois shaders. E o que esses shaders fazem é o que o vertex shader faz é simplesmente passar a cor verde adiante para o fragment shader e o fragment shader utiliza essa cor verde. Então, no último vídeo a gente tinha um quad branco num fundo vermelho. O que a gente precisa ter agora é um quad verde no fundo vermelho. Não é a melhor escolha de cores, não é a coisa mais bonita, mas é o nosso programa até o momento. A gente tem algum erro aqui. E esse é o log do nosso compilação do shader funcionando. Erro compilando o vertex shader, ele não sabe quem é vert pos. Compila. E vamos executar mais uma vez. Ainda temos um erro. Ele esperava vírgula ou ponto e vírgula em vez de vert color, e na verdade o problema é porque a gente não botou um ponto e vírgula aqui. Isso
Ok, vamos... Legal, a gente tem o nosso shader funcionando. Com certeza isso é legal, mas é longe de ser útil. A gente tem um shader que só consegue pintar tudo de verde. Para ficar um pouco mais claro o que é essa coisa do Location Zero, eu vou modificar o código que a gente escreveu no último vídeo, que é o código onde a gente especifica os atributos, a posição dos vértices, e eu vou adicionar mais um atributo nesses dados. Cada vértice vai ter agora dois atributos. Um a sua posição e outro é a cor. Eu vou dar uma cor diferente para cada vértice, então o primeiro vai ser vermelho, o segundo vai ser verde e o terceiro vai ser azul. O quarto vértice vai ser uma mistura de verde e azul. O que isso faz agora é com que o ponteiro para o atributo vértice esteja errado, porque eu disse aqui que você encontraria vértices a cada 3 floats. E agora isso não é mais verdade, porque toda a informação de um vértice agora ocupa 6 floats. O que a gente vai fazer é dizer que a cada 6 floats você encontra a posição do vértice, que é o atributo 0. A gente vai habilitar o atributo 1. E agora a gente vai precisar dizer como você encontra o atributo 1. Opa. 1. Ok. Para o atributo 1, ele também é composto de 3 floats. A gente não quer normalizar esses dados. Você vai encontrar ele a cada 3 floats, não 6 floats. E você pode perceber isso a partir daqui. A gente tem 3 floats e começou a encontrar as cores. Depois você tem mais 3 floats e aí você tem as cores aqui. A última coisa que ele espera aqui é um ponteiro onde ele vai encontrar o primeiro dado desse atributo. Onde é que fica a primeira cor em todo esse array de dados? A primeira cor está em 3 vezes size of float. Porque depois de 3 floats a gente encontra a primeira cor. E eu preciso fazer um cast aqui de void pointer, senão o compilador vai ficar louco. E a gente precisa mudar o nosso shader para de fato usar essa informação que está sendo passada junto com a informação do vértice. Então, location vai ser 1 e eu vou chamar de vert color in, que é a cor que a gente está recebendo junto com o vértice. Em vez de a gente especificar verde aqui, eu vou usar... Não esqueça que esse cara é um vec3, ok? A gente está passando 3 floats para especificar uma cor. Mas o nosso output é um vec4. Então eu vou criar aqui um vec4 usando esse nosso vec3 com vert color in, onde o último atributo, onde o último membro desse vetor de 4 floats vai ser 1.0. Vamos compilar. Compilou. E vamos executar o código. E a gente tem um quad agora com múltiplas cores. E essas cores são interpoladas. Você vê um degradê aqui. Tem laranja, tem todo um espectro de cores. Isso porque os atributos do vértice são interpolados entre eles. Então, se eu passei uma determinada cor para um vértice e uma outra cor para outro vértice, a cor entre eles vai ser a interpolação dessas duas cores. Isso é basicamente tudo que a gente precisa saber para poder usar shader na nossa engine. É claro que tem ainda um trabalho de organizar esse código. A gente não quer código OpenGL misturado com código de jogo, muito menos aqui no nosso launcher. E isso é o que eu quero fazer no próximo vídeo, onde a gente vai organizar todo esse código e separar ele no que vai ser o nosso renderizador. Então, até lá!